Continue, não desacelere. Betty, Ah, não. qual o problema? Até parece que viu o fantasma. Continue, não pare de dirigir. De novo não, de novo não. Betty, se controla, vai acabar caindo do carro. Nas semanas seguintes, Betty começou a ficar mais angustiada. Por favor. Não, não. Começou a ter sonhos estranhos. Sonhos com as figuras estranhas que o marido disse ter visto na janela do objeto voador estranho. Não! Não é verdade. Foi só um sonho. Nenhum mal será feito a você. Você será libertado sem nenhuma memória desses eventos. Sem saber mais o que fazer, Betty começou a escrever seus sonhos. Ela não entendia o que podia estar vendo neles. Será que eram memórias perdidas? Em resposta à Carta dos Rios, o NCAP mandou um homem para entrevistar tanto a Betty quanto o Barney. O Walter Webb era o principal palestrante do planetário Charles Hayden, em Boston. É um membro cético da organização NCAP. Ele os entrevistou por horas. E Barney, relutante, começou a contar a história das figuras que tinha visto dentro do OVNI. Webb saiu da entrevista convencido da credibilidade dos Rios. Na verdade, achou que estavam até minimizando os eventos extraordinários que aconteceram em New Hampshire. Mas Betty e Barney Hill queriam respostas. Respostas sobre o que tinham visto, de onde tinha vindo e por quê. E o mais importante, queriam saber por que havia buracos em suas memórias. E o que os sonhos estranhos da Betty tinham a ver com tudo aquilo? Eles começaram a aceitar que nem mesmo as organizações que estudavam OVNIs sabiam muito sobre esses acontecimentos e que talvez nenhuma outra resposta fosse aparecer, a não ser aquelas que poderiam encontrar dentro deles mesmos. E assim o casal começou a refazer a jornada pelas montanhas brancas de New Hampshire no tempo livre. Eles esperavam que as viagens pudessem ajudá-los a preencher as lacunas em suas memórias, ou que pudessem ver algo estranho novamente no céu noturno frio. Mas voltavam de todas estas viagens com mais perguntas do que respostas, sem se lembrarem de nada novo. Em uma noite estranha, voltaram para casa e encontraram uma coisa fora do lugar. Você colocou essas folhas na mesa? Folhas? Claro que não. Por que eu... Ah, Barney, eu não vejo esses brincos desde aquela noite. Mas o que diabos isso poderia significar? À medida que as perguntas se acumulavam na mente dos Rios, sua saúde começava a se deteriorar e começaram a se sentir impotentes diante daquele estranho mistério. Mas em um jantar, algumas semanas depois da última viagem a New Hampshire, eles conheceram um jovem que falava muito sobre o poder terapêutico da hipnose. E Betty perguntou se a hipnose poderia ser usada para acessar memórias reprimidas. O jovem disse que sim. Anos depois da aparição nas Montanhas Brancas, Betty e Barney Hill encontraram um psiquiatra disposto a ajudá-los a tentar recuperar a memória do tempo perdido naquela noite fatídica. Ele se chamava Dr. Benjamin Simon. Na Segunda Guerra Mundial, Simon foi chefe de neuropsiquiatria no Hospital Geral Mason. Começou a trabalhar com hipnose para aliviar o transtorno de estresse pós-traumático em soldados. Particularmente, o Dr. Simon era cético quanto à existência de OVNIs,
mas estava disposto a ajudar os rios, dadas as questões de saúde de Barney e os pesadelos de Betty. Ele alertou que a hipnose não era um caminho para a verdade objetiva, mas poderia esclarecer as coisas. Ao longo de 3 semanas, o Dr. Simon estabeleceu o condicionamento necessário para que os rios correspondessem às suas técnicas. Seu processo os fazia esquecer o que havia sido discutido ao final de cada sessão, para que não pudessem compartilhar suas histórias um com o outro. Ele começou com Barney Hill, que, ao longo de 2 sessões de hipnose, deu um relato estranho sobre o encontro. O relato de Barney começou com as férias deles em Montreal e os acontecimentos que os levaram à longa viagem noturna para Portsmouth. Ele retomava lentamente uma história que já havia contado várias vezes. A história começou a divergir no campo onde ele viu os seres dentro do disco voador pela primeira vez, quando fez contato visual com o líder. Quando Barney trocou olhares com o líder alienígena, lembrou-se de uma vez em que ele e o primo capturaram um coelho quando eram crianças. Ele se sentiu como se fosse o coelho, preso no campo, enquanto encarava os olhos do líder. Disse que sentiu o líder alienígena falar em sua mente, dizendo que não precisava ter medo, que não era o coelho e que estaria seguro. O alienígena mandou ficar onde estava e continuar olhando diretamente para ele. Barney gritou assim que se lembrou desse momento. Disse que podia sentir a cabeça doer com a ordem do líder. Em seguida, Barney abaixou os binóculos, voltou correndo para o carro e dirigiu. Mas enquanto dirigia, podia sentir os olhos do líder sobre ele. De repente, uma luz forte iluminou a estrada. Era tão brilhante que parecia a luz do dia. Ele viu 6 figuras paradas diante dele, no meio da estrada. Naquele momento, Barney se lembrou de entrar em um transe onírico. Seus olhos ficaram pesados e ele lutava para mantê-los abertos, mas podia sentir as figuras estranhas se aproximando do carro. Quando retiraram Betty e Barney de seus assentos, Barney percebeu que não conseguia se mover. Ele conseguia sentir seus pés sendo arrastados pela terra e pelo cascalho. E depois, subido por uma espécie de rampa de metal. Daí em diante, tudo era escuridão. Ele conseguia sentir que tinha sido colocado sobre uma espécie de plataforma, ou mesa. Suas roupas tinham sido retiradas. Não conseguia abrir os olhos, mas sentia as figuras estranhas ao seu redor. Um dispositivo estranho foi colocado sobre sua virilha exposta. E então sentiu as figuras deixarem o recinto. Foi nesse momento que finalmente conseguiu abrir os olhos. Ele viu que estava em uma espécie de sala de operações estranha, mas um pensamento espontâneo surgiu em sua mente. Ele sabia, naquele momento, que não iriam machucá-lo, que iriam deixá-lo ir embora. Todo o medo desapareceu, substituído por uma sensação sonolenta e tranquila. As figuras acompanharam Barney até seu carro, estacionado no acostamento com as luzes apagadas. Ele encontrou o cachorro deles, Delcy, assustado e encolhido, como uma bola debaixo do banco do carro. Sentou-se por um tempo, acariciando Delcy calmamente, até ouvir passos se aproximando. Era Betty que estava sendo escoltada pelas figuras estranhas. Os dois sorriram um para o outro, enquanto se acomodavam nos bancos do carro, perdidos em devaneios e felizes por estarem juntos de novo. De repente, houve uma luz ofuscante do lado de fora do carro, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Barney se lembrou de ter apenas comentado: "Bom, lá se vai." Ele ligou o carro de novo e retomou a longa viagem para Portsmouth.
Logo depois, Beth e Barney ouviram um estranho som de bip e saíram do transe. A partir de então, Barney conseguiu se lembrar do resto da viagem, sem a ajuda da hipnose. Barney, pode abrir os olhos agora. Já terminamos? Sim, acho que consegui o que precisava de você. Agora, vou começar as sessões com sua esposa. As sessões de Beth Hill revelaram detalhes ainda mais estranhos.